Lucas capítulo 2, verso 7. Na verdade, no capítulo 2. Lucas capítulo 2. O tema dessa mensagem é Natal. Há vaga para Jesus? É uma pergunta. Há vaga para Jesus? Quantos têm uma Bíblia, digam graças a Deus. Amém. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 2, narra o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Recenseamento é como uma espécie de recadastramento, né? Onde você tem que levantar novos números. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da cidade da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Diga, chegou o tempo de nascer o bebê. Falando em chegou o tempo de nascer o bebê, gente, hoje, para a glória de Deus, nasceu o filho do pastor Alisson, da pastora Tuane. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pessoal da mídia, por favor, KT, consegue a foto aí, para a gente colocar a foto do bebê aqui, tá bom? Porque a pastora Tuane teve grávida parte do tempo com a gente aqui, então vocês devem estar curiosos para ver o rosto da criança. Então descobre aí, consegue aí até o final do culto para nós colocar, tá bom? Vocês são excelentes nessa era digital aí, já deve estar pronto. Então, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou em um hotel 5 estrelas. Sim ou não? Não. Numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Queridos, Natal é um evento. Será? Não. Natal não é um evento. Mas o comércio trata o Natal como um evento. Tive o privilégio de, pela primeira vez na vida, conhecer a cidade de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, esse ano, junto com o pastor Rubens, a pastora Jaciara, minha esposa. O Natal lá começa em outubro e vai até janeiro. Oh, pastor Jesus, não. Vendas, turismo, comércio. O Natal não é um evento. Natal é cumprimento de profecias de Deus, irmãos. O Natal nasce de um plano de Deus para a salvação da humanidade. Quem passou pelo CCC, e eu espero que nós terminamos ontem a última aula do CCC e anteontem a última aula do CTL. Dia 7 de janeiro é a formatura dos cursos. Você que ainda não fez, se inscreva. Mas quem passou pelo CCC, a primeira matéria é plano de redenção. O homem peca, se afasta de Deus. Deus envia o seu filho a fim de resgatar o homem, para trazê-los de volta para Deus, para nos levar de volta para Deus. Em Coríntios 7, a Bíblia vai nos dizer que Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Natal é tempo de esperança. Jesus não é mais um bebê na manjedoura como nós vimos. Ele foi pregado em uma cruz, mas agora Ele é o Rei do universo, amém? Natal é evangelho. A melhor das notícias é o Natal, sim. A melhor das notícias, Jesus nasceu, amém? Nasceu o Salvador do mundo. Ele não é mais o bebê na manjedoura.
Ele não está pendurado na cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo, com poder e grande glória. Irmãos, e nós precisamos ter e ficar atentos, porque o bebê que foi colocado em uma manjedoura, o homem que foi pregado uma cruz, o homem que hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltará para buscar todas as suas ovelhas, e Ele espera encontrar uma igreja gloriosa que diga mé, glorificando o nome dEle e esperando o seu retorno, assim como essas crianças estavam aqui hoje. Amém? Jesus nasceu fisicamente em uma manjedoura, mas o Natal é época de nós refletirmos sobre o nascimento espiritual de Jesus nos corações. Como assim, pastor? No livro de Romanos capítulo 10, verso 9, a Bíblia diz, Romanos 10, 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus nasceu em uma manjedoura, mas o Natal de hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus, além de na manjedoura, o nascimento dele nos nossos corações. Amém? No livro de Hebreus capítulo 11, verso 6, Hebreus 11, 6, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, eu vim de uma cultura que não existia Natal. Vim da roça. Cadê minha mãe? Está ali atrás. No dia de 25 a gente ia dormir. Minha mãe está hoje aqui no culto. Um cheiro para a senhora, viu? Minha velhinha linda. Dia 25 a gente dormia 7 horas da noite para apagar a lamparina e economizar querosene, como as outras noites. Não existia esse negócio de peru. Não, irmãos. Mas nós, chegando na cidade, mudando para a cidade grande, Imperatriz, eu comecei a ver Natal acontecendo, né, a festa. Mas a única coisa que eu não via era Jesus. Eu via Natal, eu via parede de som automotiva nas festas, eu via fogos, eu via vinho, peru, chester, frango, menos Jesus. Natal se tornou comércio, vendas, árvore, Papai Noel. Nosso pastor já deixou clara a visão dele. Nós não temos dificuldade com árvore, né? Com pisca-pisca. Claro que Papai Noel não, é um folclore, é um personagem criado. Nós entendemos que o nosso Natal é Jesus, amém? Por mais que você coloque a árvore lá, um pisca, mas a representação do Natal é Jesus. Mas meus irmãos, será que Jesus tem lugar? A pergunta é, tem vaga para Jesus? O tema dessa mensagem é Natal, há vaga para Jesus? E eu só tenho 2 tópicos. O primeiro dele é hospedaria. Não há vagas. A Bíblia diz que... Como é que eu digo isso para vocês? Meus irmãos, vocês imaginam Maria carregando o Filho de Deus. E a Bíblia narra que ela ia andando, procurando um lugar para que Jesus pudesse nascer. E como era a época do recenseamento, do recadastramento, imagina, quem lembra de Imperatriz quando a Suzano estava começando? Tinha casa para alugar, gente? Não tinha. Tinha hotel para alugar? Não tinha. Tinha lá no Shalom, Laci, vaga? Lotado, não era? Você que quer ir lá no Shalom, assim, procure o Laci. Quer ir no Residência, procure o irmão Júnior, quem mais tiver hotel, né? Não tinha vagas. Por quê? Porque veio um povo de fora para se hospedar em Imperatriz. Jesus não nasceu em uma hospedaria, porque era a época do recenseamento. Todas as pessoas estavam ocupando as hospedarias para fazer o seu recadastramento. Tinha sido dado uma ordem. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto. O Assis Ramos não publica? Olha, máscara tem que usar de novo. Zona Azul tem que pagar. Não tem essas coisas? Então, ele publicou um decreto dizendo que era a época do recenseamento em todo o império. E então as hospedarias estavam cheias. Preste atenção. Se não parece com o dia de hoje. Maria ia andando. Deixa eu pegar aqui.
Esse aqui é o meu cajado, viu? Trouxe ele de dentro do mato. Estava pescando e achei ele. Eu digo, meu Deus, é muito um cajado. Ao mesmo tempo que ele puxa para perto, ele dá na cabeça. Mas esse aqui não precisa, né? Esse aqui... enfim, vamos lá. Então a Bíblia diz que Maria ia com seu esposo procurando vaga para se hospedar, mas não tinha, porque estava cheio. Pastor, então não é culpa deles, preste atenção. A questão não é se está cheio. A questão é que quando se trata de Jesus, irmãos, eu abro mão de tudo, eu despeço todo mundo, eu mando todo mundo embora, mas eu preciso encontrar espaço para Jesus na minha vida. O meu Natal, ele não pode ser regado de festas, de tudo, enquanto não tem espaço para Jesus. Algumas pessoas não conseguem colocar Jesus no Natal, porque passaram o ano inteiro sem espaço para Ele nas suas vidas. Então o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal não é a Coca-Cola, não é o show do Roberto Carlos na Globo, que eu não sei se ainda vai ter, porque o Roberto Carlos some o ano inteiro, mas ele ressuscita pro show da virada. Não é nada disso. E também nós sabemos que não é dia 25. Existem estudos que mostram que Jesus teria nascido em uma outra época do ano. Mas o importante é que Jesus nasceu. E se Ele nasceu, irmãos, nós precisamos descobrir se Ele tem encontrado espaço. Será que eu sou uma igreja que Jesus chega a mim e tem encontrado espaço na minha vida? Será que eu sou uma igreja que quando Jesus me procura, Ele tem encontrado espaço no meu coração? Ou será que eu tenho andado tão ocupado, tão atarefado, sabe, tão cheio de tantas coisas, que não tenho percebido que o Senhor procura espaços? Então essa hospedaria, muitas vezes ela representa os corações que estão sempre cheios demais, ocupados demais, cansados. Elas eram pousadas ou hotéis onde as pessoas se hospedavam, onde as pessoas se alojavam, alugavam quartos para ficar. Hoje eu pensando nessa mensagem, passando ali pela rodoviária velha com minha esposa, minha família, e eu olhando para aqueles hotéis e imaginando tanto que deve ser ruim você chegar. Tem vaga? Não. Tem vaga? Não. Tem vaga? Não. Você receber? Não. Como o irmão da igreja que foi fazer um concurso em Marabá e não reservou antes, disse que quando chegou lá nenhum hotel tinha vaga para ele. Meus irmãos, Jesus tem espaço nos nossos corações para esse final de ano. Tem espaço para Jesus nascer. Fisicamente Ele nasceu em uma manjedoura. Espiritualmente, como diz Romanos 9, todo aquele que crê, que confessar o seu nome, é assim que Jesus nasce nos nossos corações. Será que nós temos sido como a hospedaria ou como a estrebaria? A hospedaria é esse lugar cheio, sem vaga. Ela lembra de pessoas que estão tão atarefadas. Eu tenho 3 empregos, eu tenho um menino para dar de comer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mateus 25:11, a Bíblia diz: este coração é como os das virgens nécias, que se atrasaram e encontraram a porta fechada. A hospedaria, ela lembra o coração que está sempre ocupado com preocupações, com vaidades, com paixões da carne. É isso que lembra a hospedaria, ela nunca tem espaço. Irmãos, Natal não é uma data. Natal é uma maneira de viver. O problema é que algum de nós gera a nossa expectativa para sermos felizes no Natal. E Jesus quer que nós sejamos felizes o ano inteiro na presença dEle. Amém? Aliás, quero lembrar, nós vamos fazer um jejum de 12 dias agora no começo do ano, viu? Gerando 2022. 12 dias, um dia para cada mês do ano. Então você que quer fazer esse propósito com a gente de jejum e oração, venha. Pastor, eu quero minha família diferente, meu casamento diferente, minha casa.
Faça um jejum de 12 dias com a gente. Agora, a partir do feriado, em janeiro, nós vamos dar início aos 12 dias de jejum e oração, gerando 2022. Tem gente que vai para Copacabana, jogar pedra no mar, fazer oferenda, e mesmo de coisa. Nós não vamos precisar gastar muito não, irmão. Nós vamos aqui na igreja, fazer o nosso propósito, a nossa campanha, nosso tempo de jejum e oração. E cada dia você vai pelejar por um mês do ano. Em novembro você ora um pouco mais, que é o mês que eu nasci. Então, brincadeira, gente. Marcos capítulo 7, verso 21. Marcos 7, 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Por que às vezes Jesus não encontra vagas? É porque no interior do nosso coração está muito cheio, está ocupado, não tem lugar. O coração hospedaria, ele pode ser um coração que se ilude com as alegrias do mundo, como o filho pródigo. O filho pródigo tinha onde se hospedar, onde se alojar. O pastor Daniel Alencar falou sobre o filho pródigo no último domingo. E ele sai do lugar de conforto, e ele vai procurar espaço na rua, mas ele descobre que na rua não é o lugar dele, e ele deseja então voltar ao lugar de onde ele era, a casa do Pai. Os cristãos da Laodiceia, aquela igreja em Apocalipse, eles estavam indecisos. Eram mornos, nem frios, nem quentes. Nem sabe se quer Jesus, nem sabe se não querem. Eles são mornos. Essa era a igreja de Laodiceia. Então esse coração se acostuma a hospedar muitas pessoas, mas ninguém chega a habitar definitivamente no nosso coração. Entra tanta coisa no coração do homem, e ele às vezes termina o ano com um sentimento de vazio. Passou o ano cheio de tanta coisa, tantas festividades, tantos feriados, tantas compras, mas às vezes chega o final do ano com a sensação de vazio, porque o coração dele, em vez de servir como estribaria, onde tem lugar para Jesus, passou o ano servindo como hospedaria, que estava cheio demais e não tinha vagas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, tem a estribaria. Se você ler comigo, verso 6 de Lucas capítulo 2. Enquanto estava lá, chegando o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E a estribaria, diferente da hospedaria, onde tinha lugar para Jesus, irmãos, assim, aqui entre nós, a gente pode chamar de curral, né? Estribaria é um nome bonito. É um lugar que eu particularmente acho muito elegante, é um curral. O curral é algo muito raiz. O cheiro de um curral é muito agradável, porque só quem veio da roça sabe disso, viu? Eu entendo você que acha estranho. Mas o aroma de um curral é muito legal. Aquele cheirinho de estrume. Irmãos, eu tinha que catar para fazer estrume para minha mãe, então eu me acostumei com isso. Eu entendo se você não se acostumou. Onde é que eu quero chegar? Foi nesse ambiente que Jesus nasceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Sabe qual é o perigo que nós cristãos corremos? É de nos tornarmos juízes. Às vezes você olha para um irmão e pensa: esse irmão bem aí, esse ano aqui ele vacilou tanto, esse bem mesmo que não tem Jesus no coração dele. Às vezes você olha para o seu vizinho, para um parente seu, um amigo, e você fica pensando: rapaz, é errado do jeito que ele é, eu duvido. Mas deixa eu te falar, Jesus não ficou em hospedaria. Jesus não ficou em lugar chique, climatizado, preparado, com camareira batendo na porta. Oh, posso trocar as fraldas do menino? Porque chegou a hora de arrumar o quarto do hotel. Não. Jesus nasceu numa estribaria. Convenhamos, um curral, irmãos.
Ele nasceu num lugar onde muitos diriam não. É por isso que Jesus, a Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. O povo de Deus esperava um príncipe alto, musculoso, montado em um cavalo branco, com um cajado na mão, talvez soltando raios e dizendo: igreja, se arrependa. E ele nasce em uma manjedoura, é transportado em um jumento, come com pecadores. Então você que às vezes diz: rapaz, aquele irmãozinho bem ali, eu tenho minhas dúvidas, sei não, mas eu acho que ele não tem nada de Deus não. Eu te recomendo vigiar. Vigiar, porque Jesus não procura corações que não têm problemas. Jesus não procura corações saudáveis. Jesus, ele quer resolver a vida de pessoas que têm problemas. Jesus, ele quer ajudar pecadores, irmãos. Ah, pastor, a minha ceia de Natal vai ser simples. Uau! Do modelo que Jesus gosta. É o tipo de ambiente que Jesus prefere. Ele diz que ninguém precisa de médico, senão os doentes. Então, meus irmãos, às vezes a gente julga por aparência. Fulano lá com certeza está cheio de Deus, aquele não. Mas Jesus, ele não olha para as placas dos hotéis. Ele olha para aquele lugar que tem vaga, que está disponível, que deseja, que quer recebê-lo. Aleluia. E assim é a estribaria. Se dermos uma olhada, os países do mundo onde entraram os príncipes cristãos são os países mais prósperos do mundo, onde o governo de Deus entrou. Permita que Jesus entre na sua história. O mundo era um antes de Cristo, o mundo é outro depois de Cristo. A estribaria é um lugar rude, simples, e quase não cheira bem. Não cheira bem. Não cheira bem. Uma espécie de curral, onde se cuida de animais, trata animais, carrapato andando e subindo nas paredes, onde os animais descansam, onde você vai escutar o relinchar do cavalo o tempo todo e coisas como essa. Possivelmente esse estábulo estaria abandonado ou desocupado. Um lugar cheio de teia de aranha, de maneira que nada impedisse a estadia do casal por aquela noite. Mas foi nesse lugar que Jesus foi nascer, irmãos. Foi nesse ambiente. O coração que Jesus quer receber não é um coração orgulhoso, que prepara tudo com falsidade, que finge que ama a família, que dá um abraço sem pedir perdão. Meus irmãos, se você quer ver a manifestação de Jesus Cristo nesse Natal, prepare uma mesa, sirva comida, vá à frente, diga: eu quero pedir perdão para minha família, eu quero fazer conserto, eu quero fazer aliança, eu quero fazer conserto com meu irmão, que eu tinha uma mágoa dele. Faça do seu Natal um ambiente de perdão, um ambiente de restauração, de comunhão, de humildade. É esse ambiente que o Senhor Jesus quer fazer a festa. Jesus não está procurando hospedarias com arrogância, onde tem as iguarias do rei, mas não tem humildade, não tem lugar para ele. O Senhor Jesus quer os simples, os corações que têm espaço, que reconhecem seus pecados, que desejam a presença dele. Então a minha pergunta: o meu coração e o teu mais se parece com uma hospedaria ou com uma estribaria? Mais se parece com um hotel de luxo ou com um simples curral? Será que nós estamos preparando a casa toda, colocou árvore, mandou preparar o peru, que as padarias na época de Natal trabalham de 5 da manhã à meia-noite preparando coisa, assando frango, peru, chester, tudo enquanto lá. Será que a nossa casa não está preparada? Você já ligou para o parente, vem gente do sul, do norte, de outros países, vai ter bebida, vai ter o suco, vai ter comida, tem tudo, tem som. Mas cadê o aniversariante? Cadê o dono da festa? Pastor, eu não vou ter ceia. Vai ter Jesus, pois vai ter Natal na sua casa. Eu não vou fazer festa. Vocês têm Jesus, pois vai ter festa sim, ainda que de forma diferente. Você conhece alguém que era uma pessoa antes de receber Jesus em seu coração,
e hoje é uma pessoa completamente diferente. Jesus, quando ele chega, ele quer fazer mudança. Por que nós vamos ceiar agora, gente? O pastor Lucas vai ceiar porque ele estudou, fez as melhores faculdades, ele vem de uma linhagem que não tem pecado, o sobrenome dele é Silva. Não, gente, tem nada a ver comigo. Nós vamos ceiar porque Jesus, ele decidiu que na mesa dele não se sentariam aqueles que são orgulhosos, pecadores, que não se arrependem, nada disso. Porque Jesus decidiu que o corpo dele seria entregue em uma cruz, o sangue dele seria derramado, para que todo aquele que nele crê. Aí envolve maranhense, piauiense, paraense, brasileiro, de outras nações, alto, magro, gordo, qualquer pessoa que crê, que confessar o seu nome. A ceia não é sobre nós, sobre merecimento, porque se fosse, quem era digno de ceiar nessa noite? A ceia é sobre a graça de Deus, é sobre a misericórdia de Deus, é sobre o favor do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. Tem vaga no seu coração, tem vaga na sua casa. Os pais, ensinem seus filhos que Natal é Jesus, é o nascimento do Filho de Deus. Os pais, se convençam de que Natal é Jesus, que é o nascimento do Filho de Deus. Pode faltar qualquer coisa, o 10º pode não sair antes do Natal. Ó, meus irmãos, mas não deixa faltar Jesus não na sua casa, na sua família, no seu lar. Eu quero orar com vocês, amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero convidar o Ministério de Louvor. Você sabe qual é a grande questão do texto de Marta e Maria? É que Marta estava querendo ser uma hospedaria, e Maria se preocupou em se comportar como uma estribaria. Marta não tinha vaga, estava ocupada demais. Maria, tudo que ela queria era um espaço para Jesus na vida dela. Talvez uma oração que a gente possa fazer: Senhor, faz do meu coração como uma estribaria, como um lugar que tem vaga para Ti. Tira outras coisas, outras preocupações, outras paixões. Eu quero que no meu coração exista vagas para o Senhor. Igreja, a situação de Jesus desde o dia que nasceu na terra até hoje ainda é a mesma. Muitos corações são como hospedarias, que sempre estão movimentados, mas não mora ninguém permanentemente. Mas Jesus é insistente. Como foram José e Maria em procurar um lugar até encontrar. E ele se contenta até mesmo com uma estribaria simples e abandonada, para transformar em um palácio para o Rei do Universo. Isso mesmo. Uma estribaria simples e abandonada se transforma em um palácio para o Rei do Universo. A melhor hospedaria sem Jesus é um lugar triste e pobre. Porém, uma simples estribaria com Jesus é o melhor lugar do mundo. Se o seu coração está como uma hospedaria e está sempre cheio, mas ainda não tem morador definitivo, por favor, entregue o seu coração a Jesus. Deixe Ele nascer. Se você serve a Deus e estava afastado, deixe Ele renascer e fazer morada no seu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar no nome de Jesus. Enquanto a gente adora, eu queria que você orasse. Eu queria que você refletisse.